Olá, pessoal, tudo bem? Estamos mais que na reta final aqui. Nós estamos, gente, bem antes da faixa para cruzar ali a linha de chegada, não é isso? E aí, ó, conquistarmos a nossa carteirinha vermelha para poder seguir a vida, advogar, fazer concurso público, não é isso? Então, gente, ao longo desse curso que nós ministramos aqui, nós tivemos muitas alegrias, muitas aulas, muito trabalho e o nosso troféu está quase nas nossas mãos, né? Mas a gente está gravando aqui, eu e o André, as aulas de peças inusitadas. Então hoje eu vou trabalhar uma peça inusitada. Peça inusitada nós chamamos aqui aquela peça que pode cair, que pode ser cobrada na sua prova, porém as chances são mínimas. Mas, como nós temos que preparar vocês aí para todas as peças, essa peça de hoje, esse monstrengo de hoje, que nós vamos trabalhar, que não tem nada de monstruoso, uma peça fácil, uma petição inicial, pode ser aí cobrada na sua prova, então vamos trabalhar, vamos falar sobre ela. Qual é a peça, professor? Qual é a ação que nós vamos trabalhar nessa aula de peças inusitadas? Gente, hoje eu vou trabalhar com vocês a AIME. AIME. A AIME é a famosa ação de impugnação de mandato eletivo. Ok, para que serve esta ação, professor? Essa ação, ela serve para cassar mandato, anular os votos, ou seja, cassar aquele mandato que foi obtido por meio de quem? Por meio de abuso do poder econômico, por fraude, ou por corrupção, ok? Então, a nossa AIME, ação de impugnação de mandato eletivo, tem o objetivo de combater, de cassar aquele mandato eletivo que foi obtido com abuso de poder econômico, fraude ou corrupção, ok? E isso, né, gente, acontece demais aí em nosso país. Nós sabemos disso. Há uma AIME, o azul está aqui, ó. Há uma AIME tramitando lá no TSE contra a chapa Dilma Temer, né? Por quê, hein, gente? Porque ou houve abuso de poder econômico, ou houve fraude, ou houve corrupção. O que houve, professor? Não sei. A AIME é uma ação que corre em segredo de justiça. Onde que está isso, professor? Qual é o fundamento da AIME? Gente, abram o vadimeco de vocês na Constituição, artigo 14, e vamos já grifar os parágrafos 10 e 11. Artigo 14 da Constituição, vamos grifar o parágrafo 10 e 11, que são os fundamentos da nossa ação de impugnação de mandato eletivo, ok? Vamos juntos, estou com vocês aqui, ok? Bom, vamos lá. O que diz o artigo 14, que eu estou procurando aqui, parágrafo 10? Olha só, o mandato eletivo, grifem junto comigo, poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Gente, vamos fazer a leitura. Esse artigo trouxe para a gente um monte de informação. Primeira informação, quem é o órgão competente para processar e julgar a AIME? Aqui no artigo 14, parágrafo 10, já nos diz que é a Justiça Eleitoral. Daqui a pouco nós vamos combinar esse parágrafo 10 com outro artigo lá na Lei Complementar 64 de 90, que é a lei que define o procedimento da AIME, ok? Bom, outra informação, o prazo da AIME é de 15 dias da diplomação, ok? Ocorreu a diplomação,
o legitimado ativo terá até 15 dias para ingressar, para propor, para apresentar a ação de impugnação de mandato eletivo, ok? Outra informação que o parágrafo 10 do artigo 14 nos traz, olha só, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Então, assim como o mandado de segurança, a AIME é uma ação que tem que ter prova pré-constituída, ok? Então, veja quanta informação. Olha, o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral, prazo de 15 dias contados da diplomação, com prova, ação instruída com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, beleza? Marquemos agora o parágrafo 11 do mesmo artigo, que diz o seguinte: a ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Portanto, a AIME é uma ação que segue em segredo de justiça, até por uma questão de segurança jurídica, de princípio da inocência, ok? Então, gente, vamos agora ir lá na Lei Complementar 64 para a gente descobrir e marcar mais alguns dispositivos relacionados à AIME, ok? Então, todos aí na Lei Complementar, professor, não estou conseguindo achar, vai lá no índice do seu Vadimeco, procure Lei Complementar 64 de 90, veja a página e vamos comigo. Bom, acharam aí a Lei Complementar 64? Olha só o que nos diz o artigo 2º. Compete, agora eu vou falar de competência, compete à Justiça Eleitoral conhecer e decidir as arguições de inelegibilidade. Parágrafo 1º. A arguição de inelegibilidade será feita perante o Tribunal Superior Eleitoral, marquem aí, Tribunal Superior Eleitoral, quando se tratar de candidato a presidente ou a vice-presidente. Professor, como é que fica? Gente, excelentíssimo senhor doutor, ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ok? Repetindo, excelentíssimo senhor doutor, ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Beleza. Olha o inciso 2, vamos marcar também. Compete aos TREs, Tribunais Regionais Eleitorais, quando se tratar de candidato a senador, governador, vice-governador, deputado federal e deputado estadual, a impugnação, né? Então, quando nós tivermos deputado federal, estadual, deputado distrital também, senador, governador e vice-governador, a competência será dos tribunais regionais eleitorais. Então, marque aí mais esse inciso correspondente à competência. Inciso 3. Aos juízes eleitorais... Ah, professor, peraí, no inciso 2, o senhor não falou como é que ficaria. Gente, no inciso 2 ficaria: excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral, ok? Então, repetindo: excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral da 3 pontinhos região. Beleza? Ok. Agora vamos para o inciso 3º, que compete aos juízes eleitorais, quando se tratar de candidato a prefeito e vice-prefeito e também o vereador. Então, quando formos impugnar o mandato eletivo de um prefeito, vice-prefeito ou do vereador, a competência para processar e julgar essa ação será dos juízes eleitorais. Como é que ficaria, professor? Excelentíssimo senhor doutor, juiz eleitoral da 3 pontinhos, zona eleitoral da comarca de 3 pontinhos. Repetindo:
excelentíssimo senhor doutor juiz eleitoral da 3 pontinhos, zona eleitoral da comarca de 3 pontinhos. Ok, gente? Marcamos aí a competência, e ainda nós temos regras de competência, lá no Código Eleitoral, ok? Então, vão comigo na Lei 4737 de 65, é o nosso Código Eleitoral, e vejam que nós temos aí artigos de competência. Ok, pessoal, bom, eu falava com vocês, tivemos um pique aqui, um problema técnico, mas eu voltei, eu falava com vocês que estávamos marcando artigos relacionados ao AIME, e nós temos no Código Eleitoral, Lei 4737 de 65, ok? Vai no Vadmecum, procure lá o Código Eleitoral, e vocês vão encontrar artigos de competências aqui, olha, nós temos artigos de competência, o artigo 22, o artigo 22, eu digo do Código Eleitoral, tá, gente? O artigo 22, o artigo 29 do Código Eleitoral, o artigo 22, o artigo 29, ok? O artigo 29 e o artigo 35, 22, artigo 29 e artigo 35 do Código Eleitoral, traz ali algumas competências relacionadas às ações eleitorais. A AIME é uma delas que nós vamos trabalhar aqui, ok? Então, pode caber a AIME tanto para um juiz eleitoral, como para um tribunal regional eleitoral, quanto para o próprio Tribunal Superior Eleitoral, ok? Bom, então, marcamos esses artigos e vamos marcar outros quando estivermos trabalhando a peça, que eu já vou pedir aí para a produção, para inserir na tela para vocês, ok? Então, por favor, produção, bote na tela, é o nosso caso aqui da nossa peça inusitada, ação de impugnação de mandato eletivo. Então, olha só, veem se não é a nossa cara aí esse enunciado. Olha, na última eleição presidencial, obtendo mais de 55 milhões de votos em árdua disputa eleitoral, venceu a chapa Vilma e Renner, ó, que legal, que concorreram para presidente e vice-presidente, respectivamente. 5 dias após terem sido os vencedores diplomados, o segundo colocado nas eleições, Elcio Teves, é informado por seus assessores que na ação criminal que corre na Justiça Federal do Estado X, um dos réus, tesoureiro do Partido dos Vencedores, confessou em delação premiada que a campanha Vilma Renner foi custeada com dinheiro obtido de forma ilegal, apresentando provas documentais do que declarou em juízo, ok? Considerando o caso hipotético, na qualidade de advogado do candidato Elcio, elabore a medida judicial cabível contra os vencedores diplomados. Ok. Então, gente, seria cômico se não fosse trágico este nosso enunciado, né? A produção tá rindo, gostou muito, bacana. Gente, vamos lá. O que nós temos aí? Nós temos o mesmo problema e nós vamos pegar a nossa folha de rascunhos da nossa prova e vamos planejar a nossa AIME, ok? Então, venham comigo para a nossa folha de rascunhos. Vamos lá. Nossa folha de rascunhos, eu sei que eu tenho quem? O legitimado ativo, ok? O legitimado ativo, quem é que pode ser legitimado ativo na ação de impugnação de mandato eletivo? Gente, vamos comigo para o artigo 3º da Lei Complementar 64, ok? Artigo 3º da Lei Complementar 64 de 90.
Olha só o que diz o artigo 3º da Lei Complementar 64 de 90. Caberá a qualquer candidato, partido político, coligação ou Ministério Público, no prazo de 5 dias contado da publicação do pedido de registro de candidato, impugná-lo em petição fundamentada. Professor, essa ação é outra, mas se utiliza, que é a ação de impugnação de registro de candidatura, mas se utiliza para a AIME esse artigo 3º, pela doutrina majoritária, se utiliza o artigo 3º da Lei Complementar 64 para justificar a legitimidade ativa da AIME, que cabe a qualquer candidato que tenha disputado aquela eleição, que cabe a um partido político ou coligação, ou também cabível aí para o Ministério Público, ok? Então, a legitimidade ativa justifica-se no artigo 3º da Lei Complementar 64. Então, vamos anotar aqui, Lei Complementar 64, Lei Complementar 64, que no nosso caso é quem, hein, gente? É o Elcio, né? Elcio o quê, hein? Elcio, deixa eu ver no enunciado, é o Elcio Teves. Elcio Teves. E a legitimidade se justifica pelo artigo 3º da Lei Complementar 64 de 90. Beleza. E o legitimado passivo? O legitimado passivo são aqueles candidatos diplomados. São os candidatos diplomados. No nosso caso, quem que foi diplomado, hein? Ah, foi a Vilma. Foi a Vilma. E foi o Renner. Ok? Lembrar que a Vilma foi para presidente, conforme o nosso enunciado, e o Renner foi para vice-presidente, ok? Isso é uma informação importante, porque nos dará a competência, conforme já falamos. Portanto, qual é, dá para responder aqui, professor, qual é o órgão competente? Claro que dá, gente. O órgão competente é o TSE. Como é que fica, professor? Excelentíssimo senhor doutor ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ok? Então, veja, estamos trabalhando a nossa folha de rascunhos aqui no nosso enunciado, o enunciado que eu trouxe para vocês aí dessa hipotética situação, ok? Bom, qual é o objeto? Agora vamos continuar aqui, né, na nossa folha de rascunhos. Qual é o objeto da nossa ação? O objeto da nossa ação, gente, foi o quê? Um mandato eletivo obtido com dinheiro fruto de corrupção. Ok? Obtido com dinheiro fruto de corrupção. Onde que eu posso justificar isso? Simples. Artigo 14, parágrafo 10 da Constituição Federal. Ok? Artigo 14, parágrafo 10 da Constituição Federal. Beleza. Professor, cabe tutela provisória na AIME? Gente, claro que cabe, se vocês perceberem a existência de um dano, um perigo de dano, probabilidade do direito, mais perigo de dano, que são requisitos que estão lá no artigo 300, pode pedir a tutela de urgência antecipada, ok? Pode pedir a tutela de urgência antecipada. Bom, detalhe, ou melhor dizendo, requisitos. Precisamos aqui, ó, para essa ação, da prova pré-constituída. Nossa, professor, igual o mandato de segurança? Igual. O artigo 14, artigo 14,
Artigo 14. Vamos lá na Constituição. Artigo 14, parágrafo 11. Ou parágrafo 10, perdão. Artigo 14, parágrafo 10. Instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Ok. Além disso, artigo 14, parágrafo 10 da Constituição, nós temos um outro fundamento da prova pré-constituída. Onde que está isso, professor? Gente, isso está lá na Lei Complementar 64, que define do artigo 3º ao artigo 16 o procedimento da AIME, ok? Então, é lá que daqui a pouco nós vamos marcar todos os nossos pedidos. Então, Lei Complementar 64, olha para mim, por favor, e já marquem. O que diz? O artigo 3º, parágrafo 3º. Olha só. O impugnante especificará, desde logo, os meios de prova com que pretende demonstrar a veracidade do alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, no máximo de 6. Então, veja, nós já temos que apresentar as provas, ok? Vamos também produzir as provas, podemos já arrolar testemunhas e já grifem aí, pois isso é um pedido da nossa AIME. De uma série de pedidos que nós vamos fazer, este é um deles, ok? Pois bem, então vamos anotar aqui, artigo 3º, parágrafo 3º da Lei Complementar 64 de 90. Beleza? Cabe tutela, já falei com vocês, pode pedir a tutela desde que presente os requisitos do artigo 300, perigo de dano, ou perigo de dano e probabilidade do direito, ok? E aí, teríamos aí, ó, um perigo de dano, uma tutela de urgência antecipada, ok? Beleza. No nosso caso, professor, já anotamos aí a competência, o legitimado ativo, o passivo, o objeto da nossa ação, os requisitos, ok? E qual é o fundamento da nossa ação? O fundamento, gente, ó, artigo 14, parágrafo 10 e 11 da Constituição da República, beleza? Constituição da República, Constituição Federal também. Beleza, professor. Como é que ficaria a estrutura da nossa ação? Então, eu vou fazer aqui a nossa estrutura. A AIME é uma petição inicial, ok? A AIME é uma petição inicial. Então, segue aquele roteirinho que a gente sabe, né? Um endereçamento, preâmbulo dos fatos, ok? Então, eu vou fazer um desenho bonitinho, conforme o professor André Maia também faz, ok? Então, eu vou fazer aqui, ó, um desenho da nossa estrutura, Um desenho da nossa estrutura, bonitinho. Professor, você não vai fazer a peça toda? Gente, eu não vou fazer a peça, vocês já fizeram várias peças. Fazer uma AIME é mamão com açúcar para vocês, ok? Já descobrimos competência, já descobrimos aqui os legitimados, o ativo, o passivo. Agora está na hora de nós montarmos a nossa peça, ok? Para ir depois na prova, na folha de respostas, vocês escreverem se for uma AIME. Volto a dizer que a AIME é uma ação com probabilidade pequena de cair, mas diante das circunstâncias do que está acontecendo, há uma possibilidade dela ser pedida aí na prova de constitucional, ok? Então, vamos lá. A gente sabe que o nosso caso, bota aí na tela de novo, produção. Olha só, o nosso caso, na última eleição, vou ler junto com vocês, tá? Na última eleição presidencial, obtendo mais de 55 milhões de votos, em árdua disputa eleitoral, venceu a chapa Vilma e Renner, que concorreram para presidente e vice-presidente, respectivamente. Então, eu disse, volta a imagem para mim, eu disse na folha de rascunhos que o mandato eletivo que nós estamos querendo caçar aqui é do presidente e do vice-presidente. Logo, isso nos dá competência para o Tribunal Superior Eleitoral. Então, vamos anotar. Excelentíssimo. Excelentíssimo. Vou abreviar. Senhor,
Mas vocês escrevam tudo lá, tá? Senhor, doutor, ministro, presidente, ministro, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ok? Ok, vamos saltar aqui 5 linhas e iniciamos o nosso preâmbulo. O nosso legitimado ativo é quem, hein, gente? É Élcio, né? Élcio, é isso? 3 pontinhos. E aí? Estado civil. Mesma coisa de todos os preâmbulos que a gente fez. Nacionalidade. Gente, Élcio, ele concorreu aí ao cargo de presidente. Qual que é a nacionalidade dele, hein? Ele é brasileiro. Posso pôr na prova que ele é brasileiro? Claro, senão ele não poderia nem concorrer. Para concorrer, teria que ser brasileiro nato, ok? Para o cargo de presidente, beleza? Então, nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito no CPF, número tal, RG, número tal, com endereço, 3 pontinhos, número tal não, né, gente? 3 pontinhos. Com endereço, 3 pontinhos, endereço eletrônico, 3 pontinhos, por meio de seu advogado, que a esta subscreve com endereço, 3 pontinhos, endereço eletrônico, 3 pontinhos. Nos termos do artigo 287 do Código de Processo Civil, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 14, parágrafo 10 e parágrafo 11 da Constituição Federal de 1988 e do artigo 3º e seguintes da Lei Complementar 64 de 90, propor ação em caixa alta, né, vamos colocar aqui, ação de impugnação de mandato eletivo, ok? Ah, professor, eu percebi um dano irreparável com pedido de tutela antecipada, se for o caso, tá? Depois disso, em face de quem, né, gente? Em face do legitimado passivo. Em face dos candidatos diplomados para o cargo de presidente e vice-presidente da República, pelas razões de fato e de direito que a seguir serão aduzidas. E aí a gente vem, título 1, dos fatos. Dos fatos, vocês vão resumir a historinha que está lá no enunciado. Resumiu o máximo que vocês puderam. Vamos partir para o que, hein, professor? Gente, igualzinho às outras ações, as outras petições iniciais, tá? Então, nós vamos falar aqui, ó, da legitimidade ativa e passiva, ok? Depois, no título 3, nós vamos falar do que, hein, gente? Nós vamos falar do foro competente, utilizando aqueles artigos que nós já marcamos, do foro competente, ok? Depois nós vamos para o 4. O 4 vai ser o quê? Do cabimento, e vocês já podem emendar aqui, ó, e da prova pré-constituída, do cabimento e da prova pré-constituída, do cabimento e da prova pré-constituída.
vocês vão falar do cabimento, vão especificar lá no artigo 14, do parágrafo 10, parágrafo 11, ok? Vão falar do cabimento e da prova pré-constituída. Se vocês não quiserem criar um título dentro do cabimento da prova pré-constituída, façam um parágrafo falando da tempestividade. A gente viu, conforme o artigo 14, parágrafo 10, tempestividade, que o prazo para propor a AIME é de 15 dias. Professor, o enunciado informou quantos dias? Tem. Volta lá, produção. Vamos ver se o enunciado informou para a gente quantos dias da diplomação já transcorreram aí neste caso hipotético. Está aí na tela, né? Vamos lá. Vejam só. 5 dias após terem sido os vencedores diplomados, o segundo colocado nas eleições, Elcio Teves, é informado por seus assessores que na ação criminal, blá, 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 blá. Ou seja, o enunciado informou o prazo. Professor, e se o enunciado não informar o prazo? Mesmo assim, abra um parágrafo da tempestividade, um título da tempestividade e informem o seguinte, olha, você não vai entrar em detalhes, você vai falar que da diplomação transcorreram-se menos de 15 dias, portanto, é tempestivo aí a ação de impugnação de mandato eletivo, ok? Então, do cabimento, da prova pré-constituída, da tempestividade. Bom, gente, falamos aí da tempestividade, do cabimento, da prova. Agora vamos para o item 5. O item 5 é a parte mais importante aí da nossa peça, onde nós vamos trabalhar a existência de abuso do poder econômico, a existência de corrupção ou a existência de fraude, tá? Professor, onde que vai estar isso? Gente, essa é a parte principal da nossa peça. Isso vai estar normalmente, eu estou dando uma dica importante para vocês, que eu sei que ninguém fala, observem, já marca e já separem. A Lei 9.504 de 97 é a lei das eleições, tá? E nessa Lei 9.504 de 97 tem ali todas as regras, todas as normas relativas à campanha, às eleições, como elas devem transcorrer, os recursos, as doações, como elas devem acontecer, ok? Então, normalmente, gente, numa ação de impugnação de mandato eletivo, na ação de impugnação de mandato eletivo, o mérito, a parte principal, a parte mais importante, deverá estar, ó, na Lei 9.504. Essa é uma regra de ouro. 9.504 de 97, ok? Então, no nosso caso aí, nós percebemos a existência de uma corrupção, ok? O que aconteceu com a campanha? Recebeu recursos ilícitos provenientes de corrupção. Pode isso, Arnaldo? Gente, não pode isso de jeito nenhum, né? Então, professor, como é que eu vou chamar o próximo título da minha peça? Gente, a parte principal da peça, nós vamos chamar assim, olha, se for fraude, vocês vão colocar da existência de fraude, da existência de corrupção, ok? Então, nós vamos colocar da existência de corrupção, durante a campanha eleitoral, ok? Faltou espaço aqui, né? Durante a campanha eleitoral. Beleza. Olha só, vamos falar sobre isso. Veja só, gente, antes da gente adentrar em pedidos, né?
Vão comigo na Lei 9.504 de 97, abram o vadimeco de vocês na Lei 9.504, ok? Vamos dar uma folheada nela, ok? 9.504, vamos juntos. Olha só, artigo 1º traz as disposições gerais, fala das coligações, artigo 10 aí do registro de candidatos. Agora, vejam o artigo 17. O artigo 17 traz antes dele o título da arrecadação e da aplicação de recursos nas campanhas eleitorais. Gente, essa parte é uma parte muito importante para vocês, se a peça de vocês cair uma AIME, ok? No nosso enunciado, eu já adiantei, depois vocês vão ler aí, se for o caso. Marquem o artigo 17, marquem essa lei aí para vocês. A lei das eleições, não é a lei complementar 64, não. Ela vai nos ajudar a construir a AIME. Não é o Código Eleitoral, não. Ele também vai nos ajudar a construir a AIME. Agora, o fundamento de mérito da AIME, ou seja, da possível existência de corrupção, fraude ou abuso do poder econômico, vai estar aqui na Lei 9.504. Agora, veja se não é a cara do nosso, enunciado, o artigo 30A da Lei 9.504, parágrafo 2º. Vou ler para vocês. Marquem ele, ó. Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos. Opa! Foi isso que aconteceu? Foi. Veja, esse é o artigo central da nossa peça, do nosso fundamento de mérito aqui, que é da existência de corrupção durante a campanha. Olha, comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, houve uma captação ilícita, para fins eleitorais, será negado diploma ao candidato ou cassado, se já houver sido outorgado, ok? Então, veja, gente, esse aí é o nosso principal fundamento de mérito da nossa AIME, tá certo? Então, muito cuidado. Tá bom, professor? Beleza. Eu posso falar do princípio da legalidade? Pode. Eu posso falar do princípio da moralidade, do artigo 37? Pode e deve, ok? Os princípios da administração pública constante lá no artigo 37, você pode utilizá-los aqui também, tá certo? Bom, e aí, gente, é claro, nós não estamos, eu estou dando a estrutura, nós não estamos construindo, eu estou dando o caminho das pedras para vocês construírem a AIME, se for a peça que cair no seu, na sua prova, tá certo? E aí agora, nós vamos, eu vou apagar aqui, vou para a segunda página aqui, vamos ir para a segunda página aqui da estrutura da nossa AIME, né? Que eu falei lá do título 5, da existência de corrupção durante a campanha. Então, vamos para o título 6. O título 6, eu posso falar da tutela antecipada. Se eu perceber que há a existência de dois requisitos, ou dos requisitos do artigo 300, posso pedir tutela antecipada, ok? Depois da tutela antecipada, eu vou, enfim, para o 7 dos pedidos e requerimentos. Dos pedidos e requerimentos, ok? Dos pedidos e requerimentos. E aí, eu vou pedir para vocês agora, marcar o vadimeco que representa os pedidos aí da AIME. Gente, uma aula bem completinha de AIME para vocês, tá? Professor, então tá, qual é o meu pedido? Primeiro pedido aí, gente, se houver os requisitos do artigo 300, a concessão da tutela antecipada. Próximo pedido, notificação dos réus para apresentar contestação nos termos do artigo 4º da Lei Complementar 64 de 90. Olha, leem o que está escrito lá no artigo 4º da Lei Complementar 64 de 90, que vocês vão ver que... Vamos lá juntos. Eu vou com vocês. Vamos juntos, que aí fica fácil, né? Olha só o que diz
o artigo 4º. Olha, a partir da data em que terminar o prazo para impugnação, passará a correr, após devida notificação, prazo de 7 dias, para que o candidato partido político possa contestá-la, juntar documentos, indicar rol de testemunhas. Então, olha, notificação dos réus para apresentar contestação nos termos do artigo 4º da Lei Complementar 64 de 90. Próximo pedido. Juntada das provas documentais e testemunhais que comprovem a veracidade dos fatos de acordo com, marquem, já marcamos aí, né? Artigo 3º, parágrafo 3º da Lei Complementar 64 de 90. Ok? Artigo 3º, parágrafo 3º da Lei Complementar 64 de 90. Por fim, a procedência do pedido, cassando o diploma dos réus obtidos, cassando o diploma dos réus, ok? Em mandato obtido com recursos ilícitos, oriundos de corrupção, nos termos do artigo 30A, parágrafo 2º da Lei 9.504 de 97, ok? Que foi o artigo que nós usamos para o nosso mérito, né, da existência da corrupção durante a campanha. Tá? Foi só um exemplo, né, gente? Pode ser que venha aí um enunciado trazendo uma outra ilicitude que esteja presente aqui na 9.504, tá? Intimação do Ministério Público, ok? Próximo pedido. Intimação do Ministério Público. Próximo pedido, a condenação dos réus em honorários advocatícios e custas processuais. Beleza? A AIME também, como toda ação, tem o valor da causa, e vamos colocar valor, dá-se a causa o valor de R$1.000, e vamos finalizar como sempre. Termos em que, vírgula, pede, espera, deferimento, local 3 pontinhos, data 3 pontinhos, advogado 3 pontinhos, OAB, ok? Então tá aí a estrutura da nossa AIME. Se cair, tenho certeza que vocês vão acertar a peça, vão construí-la de uma forma muito tranquila. Não se esqueça, AIME envolve artigo 14, parágrafo 10 e 11, artigo 14, né, gente? Direitos políticos de uma forma geral. Envolve Lei Complementar 64. Envolve a Lei das Eleições, envolve o Código Eleitoral. Ok? Então fiquem atentos a isso aí. Beleza? Bom, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de vocês. Continuem firmes nos estudos. Falta pouco, muito pouco, e estaremos aqui, ó, antes, durante e depois também. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau!